Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu irei esclarecer dúvidas de questões envolvendo PG, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross. Vamos então para a nossa primeira questão, tá? Obter o número de termos de uma PG, onde o meu primeiro termo é 128, o segundo é 64 e o meu último termo é 1 sobre 256. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é encontrar minha razão, para daí eu conseguir encontrar o meu número de termos. Porque eu sei que o 128 é o A1, o 64 é o A2, então eu tenho condições de encontrar minha razão. Como eu vou encontrar a minha razão? Pegando um termo e dividindo pelo meu termo anterior. Neste caso aqui, o meu segundo termo é 64 e o meu primeiro termo é 128. Efetuo a simplificação destes dois valores aqui, porque 128 é um múltiplo de 64, eu vou obter 1/2. Logo, eu já sei a minha razão. Ok. Encontrada a razão, eu vou aplicar agora a fórmula, porque para encontrar o número de termos eu preciso sempre aplicar a minha fórmula. Tá aqui ela. E eu tenho que lembrar que este menos aqui, no meu expoente da razão, ele significa divisão de bases iguais. Conteúdo do 9º ano. Então, eu tenho que ter este conhecimento para aplicar aqui dentro dessa fórmula quando eu preciso saber o meu número de termos. Eu sei que o AN é o meu último termo, eu não sei a posição que ele ocupa, mas eu sei que ele é o meu último termo dessa progressão. Então, eu escrevo aqui 1 sobre 256 é igual, o meu primeiro termo é 128 e a minha razão eu sei é 1/2 elevado a n menos 1. Agora, o 128 está aqui multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Igual, agora eu vou desmembrar isso daqui, ó. De tal forma que eu vou efetuar uma divisão de bases iguais. Então, eu tenho 1/2 elevado a n dividido por 1/2 elevado a 1. Divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Quando eu tenho divisão de frações, o que eu faço? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Este 1/2 aqui, ó, ele está aqui dividindo, vem para o outro lado multiplicando. Igual a 1/2 elevado a n. Agora, eu já isolei de um lado da igualdade o meu n. Tá, mas eu não tenho bases iguais. O que eu preciso fazer? Decomposição em fatores primos, porque todas essas bases, elas precisam ser iguais. Então, eu vou decompor o 256 e decompor o 128. Fazendo essa decomposição de 256, eu sei que 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. 128, efetuando a decomposição, eu sei que é 2 elevado a 7. Então, eu vou substituir aqui, ó. 1/2 elevado a 8 é igual a 1 sobre 256. 1/2 elevado a 7 é igual a 1 sobre 128. E 1/2 aqui elevado a 1 é igual a 1/2. Agora, eu já tenho bases iguais. Cancelo as minhas bases e eu vou trabalhar com os meus expoentes. Lembrando que quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu vou somar os meus expoentes. Logo, eu chego à conclusão que 8 mais 7 mais 1 igual a n. Efetuando esse somatório, eu sei que n é igual a 16. Essa daqui é a minha resposta. Simples assim.
Então, toda vez que eu preciso descobrir o meu número de termos, eu tenho que aplicar a fórmula e eu preciso lembrar das propriedades da potência, principalmente a divisão de bases iguais e a multiplicação de bases iguais, porque eu preciso transformar essa minha equação aqui em bases iguais para explorar os meus expoentes, ok? Dando continuidade, então, agora nós iremos para a nossa próxima questão. Mas antes eu gostaria de solicitar, caso este vídeo aqui esteja lhe auxiliando, lhe ajudando de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos, beleza? Então vamos lá. O que diz a questão? O segundo termo de uma PG decrescente é 9/8 e o quarto termo é 1/2. Calcule o oitavo termo. Bom, a primeira coisa que eu sugiro que vocês façam, identificar as informações que vocês têm. Eu tenho o A2, o A4 e eu quero descobrir o A8. O A2 vale 9/8, o A4 1/2 e o A8 eu não sei. Novamente, a primeira coisa que eu preciso saber é descobrir a razão desta minha progressão para daí eu encontrar o meu A8, ou seja, o meu oitavo termo desta progressão. Como eu vou descobrir a razão? Eu conheço o A4 e eu conheço o A2. Para mim chegar do A2 ao A4, eu preciso multiplicar pela razão em que potência? Ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque 2 mais 2 é 4. Então, eu vou substituir e eu encontro a razão, porque eu conheço esses dois valores aqui. O meu A4 é 1/2. O meu A2, 9/8. Vezes a minha razão elevada ao quadrado. Está aqui multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Vou fazer passo a passo no vídeo. E eu estou isolando a minha razão elevada ao quadrado. Para resolver uma divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, igual a razão elevada ao quadrado. Aqui eu já posso simplificar este 2 com este 8. 8 dividido por 2, 4. Chegando assim a 4 nonos, está aqui como potência, vem para cá como raiz, igual o meu Q. Logo, eu sei que a minha razão é igual a 2/3. Por que 2/3? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Encontrei a minha razão. A partir daqui, eu posso encontrar o meu A8. De que forma eu posso encontrar? Esta é uma maneira que eu posso encontrar. O A8, eu posso dizer que ele é igual ao A4 vezes a minha razão. Por que vezes? Porque A4 é menor do que A8. Então, eu vou elevar esta minha razão aqui à quarta potência, porque 4 mais 4 é 8. Agora, eu faço a substituição das informações que eu tenho. O meu A8 é o que eu quero descobrir, o meu A4 eu sei que vale 1/2 e a minha razão, 2/3, elevado à quarta potência. Primeiro eu faço a potência, eu vou ter 1 sobre 2 vezes 2 elevado à quarta potência é 16, porque é 2 vezes 2 vezes, né? A potência significa isso. Quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma? E 3 elevado à quarta potência é 81. Aqui, da mesma forma, eu posso simplificar esses dois valores. 16 dividido por 2, 8. Chegando assim a 1 vezes 8, 8. Aqui ficou 1, 1 vezes 81. Essa daqui é a minha resposta. Essa daqui é uma possibilidade que eu posso fazer. Eu poderia usar o A2. Eu tenho que chegar no mesmo resultado. Então, são opções de cálculos que eu posso realizar. Se eu fosse utilizar o A2 aqui, vou fazer de outra cor, eu teria A8 igual a A2. Aqui a minha potência seria a sexta. Então, eu tenho que evitar que a minha potência seja tão alta o valor, porque quando eu estiver lá numa prova seletiva, sob pressão,
eu posso cometer alguns erros que vai alterar totalmente o meu resultado final. Então, eu posso tanto efetuar desta forma, como desta forma aqui. É indiferente a maneira que eu vou resolver. No entanto, eu vou chegar a um mesmo resultado. Então, por hoje seria isto. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. Ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!